Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que, diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em atendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mensagem de esperança é essa. A oração é algo que move o nosso coração ao coração de Deus. Texto que nós lemos, que Jesus conta dessa viúva junto desse juiz, trabalha justamente esse conceito da oração e da oração constante. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre a oração de Jesus, como que Jesus orava e o tempo que ele deixava em oração, clamando ao Senhor Deus sobre a oração, clamando e conversando com o Senhor. Hoje nós vamos falar da oração nossa, pessoal com Deus, e o dever de orar constante, o dever de orar constante. Por isso, crianças, anotem aí, crianças e adultos, o nosso tema dessa noite é o dever de orar sempre, o dever de orar sempre. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu vou olhar do céu, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra. Deus vai ouvir a nossa oração. Se nós que clamamos o Senhor Deus, buscarmos Ele de coração, vem a palavra ao nosso encontro do dever da oração. E como nós vemos Jesus orando, assim também nós devemos ser o espelho de Jesus. Nós somos chamados e predestinados para sermos a imagem de Jesus. Romanos capítulo 8 vai tratar justamente isso, que nós também devemos e temos o dever de orar sempre, sempre o dever de orar. Texto que nós vemos aqui de Lucas 18, de 1 a 8, ele inicia assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Primeiro ponto sobre o dever de orar sempre é: a oração é responsabilidade do cristão. Então anota, criança, a oração é responsabilidade do cristão. E é interessante porque quando nós falamos sobre oração, algumas pessoas falam: pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. É porque não entendeu o que é oração ainda. Não entendeu o que é falar com Deus, abrir o coração. E oração, ele é o princípio de você se tornar cristão. Porque é com oração que nós confessamos o Senhor Jesus de início. É com oração que nós dizemos: Senhor, o Senhor é o meu mestre, é o meu guia. O Senhor é o dono da minha alma. Eu entendi a tua mensagem de salvação, porque Deus vem até nós primeiramente. Essa é a mensagem de salvação reformada. Deus vem até nós e toca no nosso coração, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E uma vez agora, como Ele vem e inicia o estado de vida sobre nós, nós temos a consciência de que nós somos pecadores, porque Ele vem e toca a consciência sobre nós. E agora, ao tocar essa consciência, acontece algo muito maravilhoso em nossas vidas. Os nossos olhos se abrem, o nosso coração se abre, e agora nós dizemos para Ele: Senhor, eu entendi.
eu compreendi a tua mensagem transformadora. E por isso, nessa noite, nessa hora, nesse tempo, eu confesso o Senhor como Senhor da minha vida, como Senhor da minha alma, dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu penso. Mas essa mensagem de oração, ela não é uma opção, e a vida de oração não é uma opção do cristão. Assim como Jesus orava sempre, nós devemos relacionar Jesus com oração da mesma forma que o ser humano respira. Nós também devemos olhar dessa mesma forma de oração com o cristão. Oração deve ser a força, a base, o sustento, o renovo, o dever de orar sempre. E orar é coisa de crente, é coisa para nós. Orar sempre e nunca esmorecer. É interessante quando nós olhamos as Escrituras, e quando ele fala dever de orar, essa palavra dever, veja no versículo 1, versículo 1, ele fala, contou uma palavra sobre o dever de orar. Essa palavra dever é dei. Dei é usado 12 vezes no Novo Testamento. 9 dessas 12 vezes é usada como ao sacrifício de Cristo realizou na cruz. É um verbo dando para a ordem daquilo que tem que acontecer de fato. E Jesus não tinha opção ao vir na terra. Ele veio na terra e ele veio com um fim específico de morrer na cruz por nós. É algo que deveria acontecer de fato. Era a missão principal de Cristo Jesus. Da mesma forma, esse verbo também vem para nós aqui nessa hora. Ele fala assim: o dever de nós orarmos é que para o cristão, para o crente, isso, Senhor Jesus, tem dever de orar, mas não é um dever opcional. Não é assim, ore se quiser. Não é assim, venha buscar. Não é isso. A oração para o cristão é uma imposição de Deus. Nós temos o dever, a obrigação de orar sempre. Não só de orar, mas como debruçar os nossos corações diante de Deus. Porque quem ora se relaciona com o seu mestre. Quem ora busca a vontade do seu mestre. Quem ora coloca a sua vida para servir o mestre. Mas pastor, como que eu vou orar sempre? Como que eu vou orar sempre? Sim, orar sempre é orar. O Senhor Deus exorta. Orar sempre sem nunca esmorecer, sem nação que der e fervoroce e aumenta. Nossa oração vai ser isso. O frio deve estar em nossas mãos, nossos pés, sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração. Mas nunca sobre a nossa alma. Mas nunca sobre tudo aquilo que somos, do que nós vivemos em Cristo Jesus. Meus queridos, a oração não é uma opção. Por isso a oração não é uma opção, é um dever. Porque quando as coisas acontecem sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida física, algo que nós nunca devemos abandonar é a oração. Se nós tivermos oração, um dia nós nos oramos. Porque se algum dia eu tiver a opção de não orar, eu não vou fazer isso. Talvez você tenha visto ou esteja vendo a oração como uma opção. Talvez você tenha visto e tenha tido na tua vida espiritual falta de oração. Eu conheço muitas pessoas que oram na igreja e não oram mais fora da igreja. Eu conheço muitos pastores que oram apenas na igreja e não oram fora da igreja. Pastores. Por isso que o Senhor Jesus vem e Ele traz para nós a obrigação de nós orarmos sempre, constantemente, e nunca esmorecermos na oração. Também, a oração, ela deve ser constante e permanente. Nota, crianças, a oração deve ser constante e permanente. Veja lá o versículo 7. Veja lá o versículo 7 de Lucas 18. Vamos olhar lá o texto bíblico. Vamos ler todos juntos? Não
clamam dia e noite. É interessante que esse clamam dia e noite. Esse clamam é gritar de alegria ou de dor. Gritar de alegria ou de dor. Mas pastor, então eu vou ter que sair pela rua gritando, vão me chamar de louco, né? No mínimo isso. Mas se a nossa boca não clama, o nosso coração deve clamar dia e noite, pela esperança que está em Cristo Jesus. O Senhor Deus é a nossa esperança, o nosso renovo, é a nossa paz, é a nossa confiança. Nós nunca devemos esmorecer na oração, mas sempre permanentes na oração e constante nela. Jesus Cristo mesmo foi esse exemplo, e nós vimos na semana passada, Lucas 5, 16 e 17, que as multidões procuravam Jesus para receber a cura, para receber o milagre, para aprender dele, mas Jesus saía para o deserto para orar, dia e noite, noite e dia, constantemente. Jesus largava tudo o que estava fazendo e saía para o deserto orar e clamar ao Senhor Deus. Jesus nos dá o exemplo da oração constante. A palavra de Deus também em Lucas 2, 36 e 37 fala de uma profetisa chamada Ana, uma mulher viúva já de 85 anos, e ela orava dia e noite no templo, e jejuando e orando dia e noite no templo, clamando ao Senhor Deus sobre o milagre, sobre a bênção, clamando ao Senhor Deus pelo povo. Uma mulher já de idade, viúva, orando constantemente. A palavra de Deus vai nos exortar sobre a oração constante e fervorosa diante do Senhor Deus. Paulo orava, Jesus orava, nós devemos orar constantemente. A oração deve ser a nossa respiração diária e constante. A oração deve ser a nossa chama do coração para buscar a Deus, buscar a sua vontade, e que Ele molde o nosso coração para ouvir a sua voz, entender os seus desejos, entender a sua forma, entender aquilo que o Senhor quer fazer. Mas a oração não é simplesmente com uma lista de pedidos para chegar diante de Deus. Nós vemos pessoas a orar simplesmente para pedir. Nós vemos pessoas a orar simplesmente para rogar e exigir algo diante de Deus. Em nosso tempo, nós temos ouvido e visto pessoas a se aproximar diante de Deus com uma lista de pedidos, e como uma criança mimada chega diante de Deus e fala: Senhor Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou fazer aquilo para o Senhor. E usando textos bíblicos fora do contexto para dizer isso ainda. Textos bíblicos fora do contexto para dizer isso. A oração é mais para mudar o nosso coração do que mudar o coração de Deus. Oração, eu vou repetir, se você não entendeu, entenda. Oração é para mudar mais o nosso coração do que o coração de Deus. Quem deve mudar, nós ou Deus? É simples, quem está certo? A gente ou Deus? Deus. Então a oração deve ser para mudar mais o nosso coração do que o coração de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe como que nós vamos estar amanhã. E Deus já tem a solução do amanhã já estabelecido nele. E só o fato de nós dobrarmos os nossos joelhos já é um despertar do Senhor Deus para orarmos, porque se nós não tivermos esse despertar, nós nunca iremos erguer nossas vozes diante de Deus. Nós devemos orar para agradecer, para engrandecer, mas nunca chegar com uma lista pronta diante do Senhor. Nós devemos, com certeza, rogar que o Senhor Deus do céu venha até nós, manifeste a sua justiça em nós e através de nós. Essa viúva chega diante do juiz iníquo e pede justiça,
e pede justiça. Senhor, julgue a minha causa. E é interessante que o texto ele não fala assim: Senhor, dê o parecer a mim na minha causa. Não é isso que a viúva chega na presença do juiz para pedir. Mas ela chega e clama: Senhor, julga a minha causa. E é interessante quando nós vamos observar ali, olhando de forma mais minuciosa o texto, ela pede: Senhor, julga aquele que me ofendeu o meu emocional, me ofendeu o meu caráter, me machucou a minha alma. É esse o contexto ali estabelecido. Julga aquele que veio sobre mim e me machucou. Jesus está preocupado com o nosso emocional também. Ele quer julgar a nossa vida, Ele quer abençoar, Ele quer transformar nossas vidas. Nós devemos chegar diante dEle e pedir: Senhor Deus, manifeste a sua justiça sobre a minha vida. Porque a oração, nós devemos estar dispostos a ser corrigidos em oração. Nós devemos estar dispostos a receber o benefício da oração, mas também sim, de estarmos dispostos a sermos corrigidos em oração. Algumas vezes nós queremos do jeito nosso, da forma nossa, no nosso tempo, do nosso jeito, mas Deus tem o seu jeito, o seu tempo e a sua forma. Nós devemos, como aqueles que oram, em oração sim, nunca esmorecermos, nunca abandonarmos, mas sempre clamarmos ao Deus do céu, que venha até nós e manifeste o seu reino em nossas vidas. E manifestar reino é nos dobrar diante dele. Nós perdemos um pouco esse conceito de rei, perdemos um pouco esse conceito de rei, que nós vivemos na democracia, né? Na democracia a gente vai lá, vota, a gente vai para a rua, protesta, a gente erga cartaz dizendo fora, ou não vai ter golpe, ou não vai ter isso, não vai ter aquilo outro, não vai ter roubalheira, Lava Jato já, né? Lava Jato já, e assim por diante. E nós costumamos protestar nas redes sociais hoje aí. Se tem alguma coisa contra alguma empresa, coloca na rede social, tem lá o Reclame Aqui. Imediatamente as empresas estão olhando cada dia mais para esse conceito. E nós estamos acostumados a reclamar, a bater os pés e a exigir nossos direitos. Mas e com Deus, o que nós vamos fazer? Ou Ele é Senhor da nossa vida, ou Ele não é. Mas se Ele é Senhor, Ele vai mandar em nós. Você está disposto a receber a ordem divina? Você está disposto a receber o mandar de Deus e obedecer? Porque nós costumamos mais falar: eis-me aqui, envia o pastor, não é? Envia o missionário, eis-me aqui, envia o fulano, mas nunca em oração, ou quase nunca em oração: Senhor, eu estou pronto para a tua obra. Julga a nossa causa. Deve ser o nosso clamor diariamente. Deve ser o nosso clamor constantemente. Mas prontos para ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus vai nos exortar de forma muito clara e constante sobre orarmos fervorosamente e agradecendo a Deus, lá em 2 Tessalonicenses 2:13. A oração de intercessão, lá em Efésios 6:18. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, e assim por diante. Vários textos. Poderíamos dar estudos e mais estudos sobre oração. Mas a oração deve ser constante e fervorosa diante do Senhor Deus. Aprender a orar deve ser a nossa caminhada. E por terceiro, a oração deve ser constante. E em terceiro lugar, não desanimar de orar nunca. Anota, crianças, não desanimar de orar. Não desanimar de orar. E aí o versículo 1 ele vai tratar justamente esse conceito. Ele fala sempre esse. As horas difíceis da vida é a hora que nós não podemos parar de orar. Nunca esmorecer. Nunca esmorecer.
É interessante que quando a gente passa por dificuldades, a primeira reação é orar mais, é vir na reunião de oração, é não faltar mais na célula de oração, é ir na vigília, iniciar jejum e oração, não é isso? Primeiro lance é nos levantarmos como leão em oração, levantarmos de madrugada, orarmos, pedimos oração no grupo de oração, mandarmos o pedido de oração para o boletim, para a Cleide colocar lá no pedido de oração, e ok, mas ao passar o tempo, o que vai acontecer? O que é normal acontecer? Esmorecermos. Ao passar do tempo, o normal é abaixarmos a guarda. Você já viu um lutador que já lutou bastante, já está no 5º round, no 6º round, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a abaixar a guarda, e fica vulnerável ao seu adversário, porque ele abaixou a guarda, ele deixou de se proteger. A oração é a guarda do cristão, por isso nós nunca devemos abaixar a guarda em oração, mas sim, estarmos sempre em fervente oração, porque muitas lutas não se ganham em pé, muitas lutas se ganham de joelhos, porque quando nós nos ajoelhamos, Deus trabalha por nós. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha por nós. É quando nós descansamos que Deus vai à frente, é quando nós oramos, Deus se levanta como aquele que vem ao nosso favor. Mas pastor, está demorando, estou cansado, estou sobrecarregado. Não desista, busque em oração sempre, busque a fé que vai permanecer, como o versículo 8 de Lucas 18, vamos abrir lá, vamos ver lá Lucas 18, versículo 8, no final dele fala sobre a fé que vai permanecer na terra. Vamos ler todos juntos? Digo-vos, porventura, quando vir o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta deve incomodar nosso coração. Essa pergunta deve encher-nos de esperança, e nós devemos dar uma resposta. Sim, Senhor. Se o Senhor vir agora, vai achar fé em meu coração. Você pode estar olhando à tua volta, tudo esmorecendo. Essa viúva chegava na presença desse juiz dia após dia. Chegava na presença desse juiz constantemente. Ele podia ter pilhas de arquivos como os nossos juízes hoje têm. Ele poderia ter muitas e muitas coisas para fazer, como muitos juízes hoje têm. Mas a insistência dessa viúva chegar na presença dele fez ele dobrar seu coração à vontade da viúva. Atende o meu pedido, julga a minha causa. É importante nós olharmos para nossas vidas nesse tempo. É importante olharmos para a nossa vida de oração nesse tempo. E o meu desejo aqui nesse tempo, nesse momento, é que o Senhor Deus se desperte em oração mais uma vez. Como a mensagem domingo passado, sim, era despertamento de oração. Sim, também essa também o é. O dever de orar constantemente. O dever de orar sem esmorecer. É bonito vermos mulheres que oraram pelos seus maridos e pela conversão do seu marido 10, 15, 20 anos. Mães que oraram pela conversão dos seus filhos por muitos anos. Pais que clamavam e que clamam por consolo, por paz, por renovo. Nós devemos orar constantemente. O dever de oração e de descansar no Senhor é nosso. A oração consiste em clamar, pedir perdão pelos nossos pecados, buscar ao Senhor Deus, falar com Ele em intimidade. Devemos orar. É em oração que Deus molda o nosso coração.
A oração e a palavra é as duas faces da mesma moeda. Devemos viver buscando a palavra de Deus, lendo as Escrituras, mas devemos orar constantemente. O dever de orar e nunca esmorecer.